Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso Senac para Empresas. E o tema de hoje, não tenho dúvidas, vai despertar fortes emoções, do amor ao ódio. Então acompanhe conosco, porque eu acho que você vai concordar comigo. Seja qual for o tamanho de uma empresa, oferecer um atendimento de excelência é uma das metas para garantir uma boa reputação, claro, e a satisfação do cliente, né? Então, hoje o Senac para Empresas recebe duas convidadas que são autoridades no assunto para conversar com a gente sobre o papel do atendimento na experiência do cliente. Afinal, será que o trabalho de atendimento realmente impacta na jornada de experiência no nosso cliente? Vamos debater um pouco sobre o papel do setor do atendimento nas empresas, como fazer gestão de relacionamento com o cliente, identificar os melhores canais de comunicação e também a importância da qualificação profissional para chegar a um nível de excelência. Preparado? Preparada? Vamos nessa então. Nós chegamos ao terceiro episódio da nossa jornada no formato vídeo, por isso eu queria agradecer a todas e todos que têm nos acompanhado até aqui. Eu peço, se você quiser, é claro, que continue divulgando em suas redes de contato. Não deixe de comentar também aqui embaixo a sua opinião sobre os nossos temas, os bate-papos. O Senac para Empresas, você sabe, né? Foi criado para levar informação e conhecimento para empresas de diferentes portes e segmentos, para empreendedores e empresários interessados em buscar novas soluções para os desafios da sua empresa. Bom, se você está conhecendo o nosso videocast agora, chega mais, seja bem-vindo. Eu sou Carla Bigato, eu sou jornalista, trabalho já há uns bons 15 anos no rádio jornalismo. Agora eu tenho o orgulho de integrar a equipe do Senac nesse projeto incrível que tem como objetivo disseminar o conhecimento. Eu sou uma mulher morena, de 42 anos, cabelos castanhos, lisos, soltos, um pouco abaixo dos ombros e estou vestindo um blazer creme. Então vamos conhecer as nossas convidadas, começando pela Cláudia Cristina Moreira de Souza, que é mestre em administração e graduada em letras, já atuou como gerente de atendimento ao cliente na Eletropaulo, foi assessora de planejamento estratégico de marketing na Unimed, atualmente é coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de marketing e vendas do Senac São Paulo e também atua como docente, né, nas disciplinas de gestão de marketing, planejamento estratégico e gestão do relacionamento com o cliente. Muito obrigada pela sua presença, Cláudia. Não vou chamar de professora não, é Cláudia. Obrigada por estar por aqui. Agradeço muito o convite de estar aqui com vocês, discutindo sobre esses assuntos tão relevantes na gestão das organizações. Eu sou loira, tenho 56 anos, estou vestindo uma camisa cinza chumbo e uso óculos. Bom, agora é hora de dar as boas-vindas à nossa convidada Adriana Próspero, que tem uma trajetória de 20 anos na área de experiência do cliente, com formação em propaganda e marketing, pós-graduação em gestão empresarial. Além disso, já participou de imersões sobre liderança e megatrends na Alemanha e na Espanha e soma participações em eventos com executivos em países da Europa, da América Latina. Muito obrigada pela sua presença, Adriana. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Carla. Obrigada, Cláudia. Vai ser um prazer a gente estar nesse momento com um tema muito interessante, onde a gente vai conseguir dar nossas opiniões e trocar um pouquinho. É um prazer. Eu sou Adriana Próspero, sou loira, uso óculos, estou com um lenço preto e um casaco verde. Muito bem, então vamos, porque eu disse que esse tema desperta emoções, amor e ódio. O atendimento é muito importante, né, Cláudia? Como é que o atendimento ao cliente se consolidou como uma área estratégica das empresas? Porque é isso, nada menos do que isso, é estratégico, né? Sim, é bastante estratégico, né? A gente tem observado nos últimos anos um aumento da importância desse setor de atendimento em todas as organizações nacionais, internacionais, porque quando a gente observa, né, quando a gente pensa em produtos e serviços, quando compramos esses produtos ou serviços, a gente percebe que eles são parecidos, eles são similares, porque atendem expectativas, necessidades, né? Os concorrentes estão aí, estão, né, buscando fazer produtos e serviços cada vez melhores, mas eles são de alguma maneira bastante parecidos. O que vai mudar a experiência do consumidor é o atendimento, né? Então, é a maneira como a empresa vai se relacionar com os seus clientes,
né? Como é que ela vai resolver o problema, de que maneira ela vai acolher as pessoas ao longo dessa experiência que o cliente tem quando está no processo dele, né, de conhecer a empresa e comprar e avaliar também. Além disso, é importante também a gente ressaltar que as últimas pesquisas que a gente tem contato aí, patrocinadas pela Microsoft, pela Zendesk, enfim, várias empresas, os consumidores brasileiros, eles deixam, né, mais ou menos em torno de 70% a 80%, esses consumidores, nós brasileiros, deixamos de comprar um produto ou uma marca por conta de um atendimento ruim. 70% a 80%. É um número alto, né? Muito. Então, se a gente se colocar no lugar, né, a gente faz isso mesmo, né? A gente, se tem um atendimento ruim, a gente deixa de prestar atenção naquela marca e comprar, enfim. E isso do ponto, né, de vista do consumidor e do ponto de vista das empresas, o que a gente tem notado, né? Principalmente no começo da pandemia, onde, né, as lojas físicas fecharam e tal, as empresas precisaram manter, né, o contato com seus clientes. Então, houve um aumento significativo também das empresas brasileiras comprando tecnologia, né, para aumentar os canais de contato com seus clientes, os canais digitais, para fazer a operação dos seus processos e também para trabalhar com os dados, que a gente chama de data-driven, né, essas operações aí de análise e monitoramento de dados. Então, realmente, o atendimento hoje é bastante estratégico para as empresas. Daí, né, Adriana, mostra a importância de um setor de atendimento bem estruturado numa organização, não? Exatamente. Eu acho que a construção de um relacionamento positivo na verdade, é um encontro que a Cláudia comentou. Essa construção positiva é de extrema importância para a excelência no atendimento ao cliente. Eu acho que acredito que as empresas têm que resolver, solucionar esses problemas da melhor forma, entender qual é a maior necessidade e a necessidade desse cliente, desse consumidor, e fazer com que ele esteja em plena satisfação com esse atendimento, porque a reputação da empresa, com certeza, ela aumenta conforme o atendimento do cliente. Sem dúvida, é o tal do cartão de visitas, né, Cláudia? Com certeza. Bom, vamos falar então sobre gestão de relacionamento com o cliente. Qual o papel do atendimento nesse processo da gestão de relacionamento com o cliente? Que é isso que a gente está dizendo, né? O cartão de visitas. Uhum. Bom, gestão do relacionamento do cliente, ele começou a ser trabalhado, enfim, já faz bastante tempo, desde 1980, que as empresas têm se envolvido, né, com essa questão de relacionamento, que não é só... elas entendem que nós, consumidores, primeiro, compramos além do que um produto ou um serviço, né? E é muito mais interessante para as organizações que elas mantenham os seus clientes, ao invés de irem buscando sempre novos, né? Quando a gente mantém um cliente, quando as empresas mantêm o seu cliente, ela já sabe como esse cliente se comporta, como é o processo de decisão dele, quais são as emoções que ele tem quando a empresa se relaciona com ele no atendimento. Então, essa gestão do relacionamento com o cliente, ele é fundamental hoje, né? A gente fala bastante hoje em dia sobre Customer Experience, que não são a mesma coisa, né? Mas são práticas que vão ao encontro de atender bem, de ter foco no cliente. Então, essa gestão do relacionamento, ela se dá por uma análise de dados que aconteceram ao longo de toda a experiência do cliente, e a partir daí a empresa pode melhorar o seu atendimento, pode entender como personalizar o atendimento. Então, o atendimento é o que vai estar, a partir daquilo que é obtido de dados, é o que vai dar um retorno, né, para os clientes, enfim, para se manterem, para a empresa conseguir manter esses clientes na sua base de clientes. E hoje o volume de dados é muito grande, né? Ali os detalhes desses dados também, então a gestão e saber analisar certinho pode levar uma empresa a deslanchar, né? Ficar muito à frente de outras companhias nesse Com certeza. Isso é um ponto de muita atenção hoje pelas organizações, porque a gente tem muitos dados, né? As empresas vão coletando dados que não são dados, muitas vezes, só frios, né? Eles conseguem também observar
a nossa emoção naquele atendimento, né? As nossas reclamações, se a gente estava muito bravo, se a gente estava feliz no momento que a gente, né, teve aquele relacionamento com a empresa, naquele atendimento. E aí existem ainda, eu acho que um caminho a ser percorrido com relação aos dados, né? A gente precisa aprender melhor o que fazer com esses dados. Porque a queixa do cliente não pode ser tida só como uma queixa, né? Ela tem que ser uma informação importante. A Adriana já trabalhou e trabalha com grandes empresas, né? Sim. Nesse setor do atendimento, e sei que criou estratégias focadas no cliente para fortalecer o relacionamento e potencializar os resultados também, né, Adriana? Que Exato. estratégias são essas? Como criar uma boa estratégia? Eu acho que a primeira... algo que a gente tem que ser colocado na mesa é conhecer o seu cliente. Eu acho que quando você realiza pesquisas, quando você entende as dores desse cliente, fica mais fácil de você levar até ele aquilo que ele deseja. Então, conhecer o cliente, na minha opinião, é que é fundamental. Eu acredito que a gente tem essa possibilidade hoje, sim, com os dados, né? Mas eu acho que esse fator humano é muito importante, onde a gente faz algo personalizado. Então, a Adriana gostou desse atendimento porque eu ofereci para a Adriana tudo aquilo que ela deseja. Então, é conhecer o cliente. Eu acho que é extremamente fundamental. A gente ter uma comunicação efetiva também é um ponto muito importante. Então, seja ela por humano, ou por chatbot, ou pelas redes sociais, eu entregar uma personalização para esse meu cliente é algo fundamental para que ele consiga alcançar, a empresa consiga alcançar a satisfação desse cliente. Então, tem alguns pontos muito interessantes que a gente pode deixar claro em relação à personalização. Programas de fidelidade são outros pontos. É outro ponto muito importante. Eu acredito que quanto mais a gente trabalhar com essa empresa e a gente ser fiel a ela, a gente ter vantagens com ela, eu acho que é muito interessante. Até porque se cria o hábito, né? Ah, sim, com certeza. Então, a partir daí, com um bom relacionamento, não tem como dar errado. E o final que eu acho muito importante também, assim, o acompanhamento do pós-venda. Né? Porque a gente fala de atendimento e customer experience, como a Cláudia falou. Existe uma diferença. O customer experience é um método, é você ter uma experiência, se preocupar antes da venda, preocupar durante a venda e pós a venda. E isso sim é o customer experience, é a experiência desse consumidor, desse cliente com a empresa. Uma vez que você consegue atingir o nível de satisfação, dificilmente esse cliente vai para o concorrente. As empresas que você tem visto, essas grandes empresas, até médias e pequenas também, elas já entenderam isso? Hoje, com as redes sociais, com essa facilidade onde as pessoas têm de reclamar, de chegar até a empresa explicando, olha, estou insatisfeito, fez com que essas empresas começassem a se preocupar de forma mais ativa com essa, não só personalização, mas essa excelência no atendimento ao cliente. Então, nós temos dentro das nossas empresas, porque a gente costuma entender quais são as dores das empresas e a gente conecta os fornecedores com essas empresas para solucionar esses problemas. E isso a gente vê uma preocupação muito grande das empresas tendo uma preocupação em atender melhor o cliente. Aí aprendendo na prática. Exato. Mas aí voltando um pouco para a prancheta, né, para as planilhas, para as anotações. Pessoas, processos e tecnologia. São 3 pilares fundamentais, né, no atendimento e relacionamento com o cliente. O que eles significam na prática, Cláudia? E as empresas, elas já sabem, elas têm também conhecimento disso, sabem aplicar? Bom, esses são 3 pilares básicos para a gestão do relacionamento, né? Então, a gente tem que, quando a gente olha pessoas, são as pessoas que vão estar se relacionando.
seja de maneira presencial, seja através do telefone, seja através de uma mensagem no WhatsApp, né? Então, há vários canais hoje que as pessoas de atendimento, vamos pegar só esse pessoal da linha de frente, ele precisa, né, conhecer como funcionam esses canais e tal, e qual a expectativa que o cliente tem em relação a esses canais. Então, as pessoas são fundamentais. E essas pessoas, acho que tem uma característica que é super relevante da gente considerar, que pessoas que trabalham com atendimento, elas precisam gostar de ajudar as pessoas. Sim. Né? Então, além de ter todo o conhecimento, né, a técnica, ela precisa gostar de fazer isso. Né? Exato. Ela tem que gostar de servir, né? Eu costumo dizer para os meus alunos isso, né? Quem trabalha com serviços, quem trabalha com atendimento, precisa gostar de servir, precisa gostar de ajudar, precisa ser empático, né? Essa é uma característica fundamental dessas pessoas. Se colocar no lugar do outro, né? E realmente se colocar, né, Adriana? Porque essa palavra está muito na moda, né? Precisa ter empatia e tal, mas o que é isso? Exato. Tem pessoas que conseguem realmente se colocar no lugar do outro, entender qual é o processo da empresa. Isso é muito, é uma linha muito tênue entre o bom atendimento e o mal, né? Porque você tem lá, a empresa tem o seu processo, que são os seus fluxos de trabalho, tem as pessoas que estão lá para realizar, né, todo aquele processo com as tecnologias. Só que essa pessoa que está resolvendo a dor do cliente no atendimento, né, ali se relacionando com ele, se ela não entender os processos e o quanto que a empresa através dos seus processos pode resolver a dor, ela não vai conseguir um bom atendimento, né? Porque o cliente vai ficar insatisfeito, né? Ele vai buscar a resposta para os seus problemas, né? Eventualmente para um problema que teve num produto que comprou, ou está fazendo um agendamento de uma consulta, né? E aí essas pessoas não conseguem alinhar o processo, o fluxo de trabalho com a tecnologia existente. Então, pensar nesses 3 pilares é fundamental. Né? Então, os gestores precisam cuidar disso. Essas pessoas conhecem o processo, sabem qual é o processo da empresa e a tecnologia que é utilizada. Né? E a tecnologia, como a Adriana sabe, ela muda muito rapidamente, né? Principalmente quando a gente está falando aí de atendimento. Né? Os canais, eles são diversos e cada vez aumentam. Então, a gente antes usava o telefone, agora depois a gente passou a usar bastante o WhatsApp, agora Instagram. Então, tem coisas que a gente resolve via Instagram. Né? É impressionante como a gente tem usado hoje como consumidores Instagram. Né? Então, é uma outra fonte, é uma outra tecnologia. Isso precisa estar absolutamente alinhado. A Adriana colocou essa coisa da humanização no atendimento. Dá para inserir a humanização aí? Digo o seguinte, uma pessoa que está trabalhando no atendimento, ela consegue se colocar no lugar do cliente e ela percebe que para resolver aquele problema, ela não pode seguir exatamente o fluxo, ela tem que dar uma quebradinha, ela tem que passar por um outro caminho. Como é que faz para inserir isso num treinamento para que esse atendimento não fuja da linha de uma empresa? Porque isso tem que ser também agregado, não, Adriana? Sim, o que eu penso que a primeira coisa, eu me colocando no lugar desse cliente para fazer algum tipo de reclamação, algum tipo de queixa, você conhecer esse cliente. Você saber com quem ele está falando, né? Com quem você está falando, sendo um atendente. Entendendo qual é a maior dificuldade que ele está tendo naquele momento, deixando de lado o lado profissional e se envolvendo como ser humano. Eu acredito que quando a gente tem esse lado de humanizado da situação, seja ele qual for, ou numa loja, ou de frente, né, de olho no olho, ou numa ligação, quando a gente tem esse lado emocional envolvido, a gente consegue atingir o coração e a gente consegue acalmar esse cliente, né? Fala assim, calma, eu tô aqui para te ajudar, eu não tô aqui
para brigar com você. Não sou seu inimigo. Eu não sou seu inimigo. Eu quero saber de que forma, o que aconteceu para que eu possa te ajudar. Esse caminho entre satisfação e esse nervoso desse cliente, ele tem que ser curto. E quem está do outro lado, se ele tiver esse lado humano mais sensível, ele vai conseguir chegar nesse objetivo. É isso o principal dica que eu dou, porque eu acho que esse lado humano tem que ser primordial, essencial dentro de uma relação. Complementando, hoje a gente tem muitos canais digitais. E qual é o objetivo das empresas? Qual é a meta, né? É humanizar o canal digital. Então, é humanizar o chatbot. Quando a gente está conversando com o robô, ele precisa ter uma conversa familiar, né, com o cliente. Ele precisa ali conversar de maneira que talvez a gente nem saiba que a gente está falando com o robô. Né? Esse é um grande desafio. Mas tem também um erro grande, porque às vezes fica tão evidente essa tentativa de se passar por humano, e aí a coisa vem no contrário, né? Tem o efeito oposto. Até um determinado momento do atendimento, eu acho que o robô pode resolver. Uhum. Mas chega um momento, né? Se ele não conseguiu resolver ali com o cliente, passa para uma pessoa, né? Que vai aí ter a melhor solução possível, né? Uhum. Para resolver. Até porque, né, a gente está falando de redes sociais, isso está muito ligado às nossas emoções, à nossa própria identidade, né? Uhum. Então, com essa transformação digital, as empresas passaram a oferecer justamente também esses canais digitais para se adequar a essas necessidades. Como é que o atendimento se reinventou nesse cenário, Adriana? E está preparado para lidar com essas emoções todas? Se está preparado, eu vou começar respondendo de trás para frente. De trás para frente. Eu acho que está num processo, tá? Mas a gente tem sim hoje, o atendimento ele se reinventou. Então, por exemplo, o atendimento 24/7. Se eu quiser, perdi o sono, 3 da manhã, levantar para resolver um problema que eu tive de um determinado produto, eu entrar no chat de uma empresa e escrever, e ele talvez, se não vai solucionar, pelo menos fazer o 90% do processo, eu fiz isso 3 horas da manhã, porque o atendimento dele 24/7. O atendimento dele, ele, por mais que seja ainda, apesar de ter o 24/7 humano, mas se tiver resolvido minha questão 3 horas da manhã, que foi a minha opção, por robô, tá tudo certo. Resolveu o meu problema. Então, eu acho que as empresas têm se reinventado. Respostas instantâneas. Sim, eu consigo te ajudar. Qual é o seu CPF? Então, assim, vai tendo uma trilha de entregas onde eu, como empresa, seja lá com robô ou humano, eu consiga resolver seu problema. Uhum. Agora, Cláudia, a gente estava falando sobre isso, né? Também sobre como essas ferramentas ajudam, como adaptar a linguagem para conseguir ter efetividade, né, no contato com o cliente. Esses canais de atendimento mesmo, telefone, WhatsApp, rede social, como é que faz para adaptar essa linguagem e ter sucesso? Bom, eu acho que assim, é fundamental a gente conhecer muito bem o nosso público-alvo, né? Saber quais são as características demográficas, comportamentais, como ele se comporta. E a gente tem trabalhado bastante com a definição de personas. O que é uma persona? É um cliente fictício, mas que ele tem emoção, né? A gente vai descrevendo essa pessoa que faz parte do nosso público-alvo de uma maneira mais próxima. Né, entendendo quem realmente... tudo bem, é uma mulher de... Meu público-alvo, mulher de 40 a 70 anos, que trabalha, né, que mora na cidade de São Paulo. Ok, mas se você vai mais especificamente... uma mulher que tem 50 anos, que não tem filhos, né, que trabalha, que tem uma preocupação grande em fazer entregas no trabalho, de atender metas e tal... E aí, eventualmente, ela, pensando na área da saúde, como eu tenho bastante afinidade, ela não vai fazer os exames de prevenção. Né? Então, se você pega o perfil grandão, você não consegue entender que essa mulher de 50 anos, que trabalha e tal, que é o público-alvo,
ela não faz exame porque ela tem que atender meta na empresa e ela não vai fazer exames preventivos. Então, quando a gente define persona, a gente vai entendendo melhor quem é essa pessoa, de que maneira ela, que redes sociais que ela utiliza, que conversa ela quer ter, né? O que interessa para ela. Então, conhecer o cliente. Esse passo é importante hoje em dia, né? Quando a gente fala em comunicação digital, necessariamente a gente precisa definir persona, né? Porque a gente vai saber onde ela navega pela internet, quais são os canais que ela utiliza e tal. E além disso, eu acho que tem um ponto também que a gente tem que trabalhar, que a gente chama de Consumer Insights. É que a partir deste cliente consumidor, que a gente entendeu como ele é, a gente vai buscando informações, onde que elas estão, né? Então, se a gente pegar um pequeno empresário, uma média empresa, que não tem tanto suporte tecnológico para buscar lá o que está acontecendo, né? Nas redes sociais e tal, é fazer uma visita às redes sociais, né? Saber o que as pessoas estão falando, ir nos sites de reclamação, o que as pessoas reclamam, né? Então, a gente vai apurando o entendimento dessa pessoa, né? Onde ela frequenta, onde ela reclama, de que maneira que ela fica satisfeita, se ela fala bem das marcas que as deixaram satisfeitas. Então, essa busca, a gente tem isso disponível hoje, né? É só sentar e buscar esses dados. E aí a gente vai melhorando a comunicação através desses canais, entendendo qual é o melhor canal para cada persona que a empresa tem. Tem que entrar, né? Nessas caixas de reclamação, tem que remexer, como o pessoal diz, essa caixa de gordura para conseguir tirar alguma informação. É necessário. Que é necessário. Porque, bom, às vezes, a reclamação não é nem como a gente falou, do próprio serviço ou produto, mas a reclamação é sobre o atendimento. Né? Bom, você que está acompanhando aqui o nosso videocast, ouviu algumas vezes das duas. Conhecer o seu cliente, conhecer o público-alvo, isso é fundamental. Primeira lição de hoje, né? E o objetivo de toda empresa, a gente sabe, é conquistar o cliente gerando ótimas experiências, né? A gente está falando de experiências. Afinal, o que significa a experiência, essa tal de experiência do cliente? Queria ouvir de vocês duas, né? Bom, a experiência é tudo que acontece com o cliente ao longo do processo dele com a empresa, né? Então, desde da pré-compra, vamos pensar assim, né? Antes do cliente comprar, de ele se transformar num cliente. Então, toda a jornada dele, todos os passos que ele passa ao longo do relacionamento dele com a empresa vão formando experiências. A gente costuma dizer que cada encontro que a gente tem com uma marca, com um produto, ele é chamado de momento da verdade. Opa! Porque nós temos expectativas, né, como consumidores em relação a produtos e serviços, a gente cria isso, a gente está na nossa cabeça, né, quando a gente quer resolver um problema, ter uma solução, e aí a gente vai passando, né? Vai buscando informações, a gente vai atrás de marcas que podem resolver e tal. E qualquer ponto de contato que aconteça, né? Que as empresas disponibilizam para a gente, como consumidor, para ir resolvendo esse problema, eles são chamados de momentos da verdade. Né? Tem momentos da verdade mais importantes ou menos importantes, mas o conjunto desses momentos da verdade formam a satisfação, né? É o resultado da experiência, que pode ter sido satisfatório ou não, né? Então, como a gente vai avaliar, ou como o consumidor avalia a experiência dele, é quando ele tem todos esses momentos, todos esses pontos de contato, entende que são momentos da verdade e vão dando pequenas satisfações até chegar numa percepção maior de qualidade ou não dessa experiência. Então, a experiência é o caminho todo que a gente percorre, desde antes de comprar até o resultado, até a pós-venda, como a Adriana colocou. Eu costumo dizer que a experiência é exatamente o que a gente comentou de Customer Experience. A experiência, ela é desde o primeiro ato da compra, da satisfação do produto ou insatisfação, teve um tipo de problema, foi atendido, foi respeitado pela empresa, finalizou recebendo em casa
uma caixa do mesmo produto para mostrar, estamos aqui para mostrar para você que nosso atendimento está além desse problema que você teve. Então, assim, o cuidado do pós é uma experiência muito grande. A gente tem que ter esse cuidado com esse cliente que ele não termina a partir do momento que ele comprou. Ou seja, ele está começando, né? Pelo contrário, ele está começando essa experiência. Então, o Customer Experience é isso. É você ter o problema, sim, porque é comum acontecer, mas você ser respeitado e ser ouvido pela empresa. Isso é a experiência do cliente. Você tem algum exemplo? Assim, não precisa citar o nome da empresa, né? Mas Tenho. assim, tem exemplos bons do mercado? Eu tenho um exemplo de é emocionante, né? Uma empresa de brinquedos, quando uma mãe comprou com muita dificuldade um produto, que é o Hulk, e quando chegou na casa dela, foi no Natal, foi na época do Papai Noel, a empresa fechou, porque estava no dia 25, e quando o menino foi abrir a caixa, o pescoço do boneco estava quebrado. E o menino, então isso foi dia 24, 25 fechado, ele adoeceu. Né? Gente, criança adoece mesmo, né? Exatamente, porque foi uma experiência muito triste, né? E quando aconteceu da loja abrir, a mãe contou, então a empresa mandou me arrepia de falar, mandou o mascote da empresa, que é um solzinho, e falou assim, me desculpa, aconteceu um acidente com o seu boneco, então a partir de agora eu tô te pedindo desculpa em nome do Papai Noel, tô te entregando o solzinho e tô te entregando um boneco. Então, assim, isso é experiência, isso é cuidado com o cliente, porque é natural que nós vamos ter problema, é natural que a gente vai abrir uma caixa de leite e esse leite pode estar azedo, mas assim, tá tudo bem se eu for bem respeitada, sabe? Se eu for ouvida por esse cliente. Então, errar, tá tudo certo. O que não pode é a gente virar as costas para esse cliente. Aí a inovação hoje em dia ajuda, então, né? Não, a dar esse retorno. Sem sombra de dúvida. A gente percebe que a cada dia que passa com essas inovações, com essa transformação digital, onde a gente tem a possibilidade de acompanhar essa vida desse cliente, faz com que a gente tenha um resultado muito positivo. Muito legal, emocionante mesmo, né? Cláudia, você tem experiências nesses... Não experiência, algum caso, algum case nesse sentido também? Tenho, algo bem simples, mas uma vez estava dando aula e um médico que era diretor de um hospital, e eu estava falando sobre experiência, sobre jornada e tal, e ele falou para mim depois, né, da nossa conversa, da aula e tal, ele falou assim, nossa, tão interessante isso que você está falando, porque aí no dia seguinte, né, na outra aula, ele falou assim, sabe o que eu fiz? Eu entrei no hospital pela porta da frente, que eu sempre entro no hospital de carro, direto no estacionamento e coloco na minha vaga, que né, exclusiva lá da diretoria. Uhum. E eu fiz diferente. Eu entrei pela porta da frente para entender realmente como que era a experiência das pessoas que chegavam no hospital. Né? Então, e aí ele falou, nossa, tem alguns degraus, tudo bem, tem a rampa de acessibilidade, mas aquele degrau pode ficar melhor, né? O espaço pode ser mais interessante, a entrada, o acolhimento, então tudo isso, né, vai contando como experiência, né? E aí a gente se colocar no lugar do cliente é fundamental, né? Porque a gente muitas vezes não se coloca e não entende como a experiência que ele está tendo. E são detalhes, né, Adriana? São coisas simples, né? Que a gente tem que monitorar, entender e para melhorar. Eu costumo dizer que é uma construção multidimensional, né? Tem emoções, né, nessa experiência, tem conhecimento, cognitivo, porque você aprende, né, com os produtos, com aquilo que as marcas estão oferecendo de conteúdo para ajudar a gente a entender algumas coisas. Então, acho que essa construção, né, multidimensional é interessante a gente pensar quando a gente está trabalhando a experiência, entendendo que há emoções, né? A tristeza, né, como no caso que a Adriana colocou,
há muitas alegrias, né? Há decepções. A decepção, isso é difícil de lidar demais, né? Exatamente. Então, acho que pensar Eu tenho por aí. um caso rapidinho, tá? A gente adora ouvir, imagina. Teve um caso recente de uma empresa de contact center que eu não vou lembrar detalhes, mas só para vocês entenderem. Eles estavam na estrada e tinha um rapaz refugiado, estava andando com muita fome, com muito frio. E eles pararam, acho que tinha 1 ou 2 diretores no carro, pararam e conversaram com ele. Falou assim, posso te ajudar? Aí ele falou assim, lógico, o que eu mais estou precisando nesse momento é de ajuda, de apoio. E resumindo, esse rapaz hoje tem onde morar, ele trabalha na empresa e tem um destaque muito grande profissional. Então, esse valor humano não tem preço. Então, é você cuidar, é você ter experiências humanas dentro da sua empresa. Você faz com que o seu colaborador vá trabalhar com vontade, com amor, com paixão, porque é o valor humano. Isso é fundamental. Porque quando a gente fala em atendimento, muitos gestores imaginam que se trata de uma ala específica da empresa, que ele não tem nada a ver com isso, é claro que tem. Sim. Né? E pelo que a gente está falando, Cláudia, eu imagino que excelência no atendimento seja a somatória de tudo isso, né? Que a gente colocou, sucesso em todas essas etapas. Quais são os pilares para atingir esse nível de excelência na qualidade? Bom, primeiro ponto é que a empresa precisa resolver o problema do cliente o mais rápido possível, né? Então, tem até um estudo que está indicando que consumidores brasileiros têm apontado que o que é importante no atendimento é a rapidez para ter aquela solução, a conveniência, né, de aquilo ser fácil de ser lidado, porque às vezes a empresa está falando para você, aperta o botão X, vai lá na tela Y, e a gente não consegue entender, né, muitas vezes. Então, como é conveniente, né? Então, esse atendimento precisa ser rápido, precisa ser conveniente e precisa ter a proatividade dessa pessoa, desse bot que está ali fazendo atendimento. Então, acho que são características de atendimento que precisam ser levadas em conta, que é o que nós estamos demandando, né? O consumidor brasileiro está demandando isso, acho que todos, né? Ser rápido, a empresa ser rápida, ser conveniente, no sentido de oferecer conveniência, e ser proativo, né? Não ficar assim passando, passa para a área A, B, C e não resolve o problema. Agora, Adriana, as empresas que já têm ali a área de atendimento estruturada, quais são os passos para alcançar essa excelência? O que adotar, né, para alcançar a excelência? Eu acho que a primeira coisa é analisar, avaliar internamente e externamente. Então, assim, o que você tem hoje no atendimento, o que você tem externo e como você pode melhorar definir melhor essas metas, com objetivos, com construção de desempenho, para que eles tenham um bom resultado. E uma das principais, se não a principal, é treinamento. É você treinar a sua equipe, é você ter uma instituição de ensino constante dentro da sua empresa, monitorando, avaliando e capacitando esses profissionais de atendimento para a excelência no atendimento ao cliente. Fazer um monitoramento de medir com os KPIs, na verdade, né? Você ter esses monitoramentos diários, semanais, mensais, para acompanhar essa evolução, é outro método que eu acho muito interessante. Coletar feedbacks dos clientes. Você está numa linha de
de entrega, de raciocínio, mas se você não tiver esse feedback do cliente, você não sabe se você está indo no caminho certo. Né? É o que eu E ia tem perguntar. outros métodos que eu acredito que seja muito, muito interessantes. Não, porque assim, você está trazendo ferramentas que são teóricas e que servem muito bem para avaliar. Sim. Agora, e a satisfação do cliente, como avaliar isso, né? Porque esse retorno é fundamental, como você está dizendo. Como é que faz para avaliar a satisfação do cliente? É só a resposta dele? Todos esses KPIs que você está dizendo também? Resultado em venda? Enfim, como é que faz? Eu acho que o retorno da compra desse cliente, ou então vamos colocar a continuação desse cliente adquirindo os produtos ou continuando com o serviço, eu acho que é uma boa resposta, né? Dizer, estou no caminho certo. Mas isso não pode te dar confiança que você não tem que inovar. Você precisa inovar, você precisa acompanhar o mercado e cada vez mais entregando as melhores estratégias para esse cliente ficar cada vez mais satisfeito. Tá vendo, gestora, que muitas vezes fala, esse negócio de experiência, porque tem empresas que são muito tradicionais e teimam em não enxergar o futuro. Exato. Né? Vamos falar de competências, então, dos gestores. Um bom gestor de atendimento, que competências ele precisa desenvolver? Cláudia? Bom, quando uma pessoa passa a ser gestor de uma empresa, ele tem que ter uma análise mais estratégica. Né? Então, ele não está só lá no dia a dia resolvendo os problemas e tal, trabalhando nas suas atividades, mas ele tem que ter uma visão mais estratégica. Então, ele tem que conhecer quais são as forças que a área dele tem, né? O que ele tem de melhor que ele pode oferecer ali, né, no trabalho dele. Pode ser a equipe, né? Pode ser que ele tenha treinado muito bem a equipe, então isso é uma força em relação até à concorrência. Pode ser a adoção de tecnologias, pode ser uma força, e ele tem que entender também quais são as fraquezas, né? Aqueles pontos fracos. Então, isso é uma visão mais estratégica que eu acho que todo gestor tem que ter, pensando, né, fazendo esse diagnóstico interno e também pensando no cenário externo. Então, o que está acontecendo fora da empresa, o que está mudando para que esse gestor tenha que conseguir também ajustar a sua forma de trabalho, o seu processo, as pessoas e tal. Então, acho que essa análise mais estratégica, essa visão mais estratégica é importante, né? Pensando internamente e externamente. E aí, mais ali no dia a dia, o gestor ele precisa desenvolver uma habilidade de saber conhecer as pessoas e o que elas podem fazer, né? Então, todo mundo foi contratado da equipe para desenvolver aquelas atividades. Mas eu acho que um papel importante aí do gestor, ele é saber quem faz melhor cada atividade que precisa ser entregue ali naquele setor, naquela área, né? Então, isso é algo que tem que ser desenvolvido, né? Que é você estar atento ali ao que as pessoas estão fazendo e o que elas fazem de melhor. Então, tem alguém que faz melhor uma reunião, tem alguém que organiza melhor um procedimento, enfim, né? No dia a dia ali, eu acho que são necessidades, eu acho, de um gestor hoje. Além de conhecer tecnologia, né? Não tem como ele viver sem saber quais são as inovações, o que está acontecendo no mercado. Se fechar para isso, não pode. Não, de jeito nenhum. Né? Tem uma observação importante que eu acho legal colocar, que a gente tem um número de pessoas, de jovens, que são de atendimento, normalmente o primeiro emprego. Para você contratar um gestor, tem que ter muito cuidado, muita atenção, porque não tem que ser um chefe, ele tem que ser um líder. Ele tem que passar para essas pessoas confiança, credibilidade e falando para eles, ensinando. Por esse caminho que nós vamos ter sucesso. Porque ditar regras para seja qualquer cargo, né? Existe uma diferença muito grande entre um chefe e um líder. E eu acredito que trabalhar com esse atendimento,
onde você precisa de muito treinamento, onde você precisa de muita conversa, muito olho no olho, é fundamental que essa pessoa, essa figura seja um líder e não seja simplesmente um chefe. A gente volta talvez para o começo da conversa em que a gente falava sobre gostar de servir. Esse gestor tem que gostar de servir também a equipe, né? Comandar, levar ali. E aí você está falando, Adriana, sobre o treinamento, desafios desse treinamento. Quais são exatamente? A gente pode citar alguns? Pode, alguns. Eu acho que o turnover, a rotatividade de funcionários da área de atendimento, isso é algo que preocupa muito as empresas, porque isso você tem todo um processo de preparação, treinamento, harmonizar esse discurso, e quando você tem 100 executivos, 100 pessoas sendo preparadas e 30, 40 acabam saindo. Então esse turnover é um impacto e é um desafio muito grande para as empresas elas manterem esse treinamento sólido e constante de uma forma muito sadia para a empresa, né? O outro ponto muito, muito interessante é a padronização de atendimento. Então, pode estar uma equipe no Sudeste, outra equipe no Nordeste, outra equipe, mas atendendo a mesma empresa. Então, padronizar esse atendimento é um desafio muito grande e que o consumidor não quer saber. Ele quer ser atendido da mesma forma, seja em qual praça for. Então, eu acredito que seja um dos principais desafios das empresas que a gente hoje enfrenta com toda certeza. E a adaptação das novas tecnologias, com certeza, né? Porque para você deixar de ser moderno e virar obsoleto, a questão de que a tecnologia é muito ágil. Então, se a gente não tiver, as empresas não tiverem atentas a essas novas tecnologias, ela deixa de ser moderna e passa de ser inovadora e passa a ser uma empresa obsoleta. Eu quero saber dessas novas tecnologias e tendências, mas antes você abordou um tema que é interessante, que seriam as regionalidades, né? E tudo bem, a gente conhece o cliente, a gente sabe o perfil dele, qual é, mas muitas vezes você tem uma pessoa numa grande cidade que quer coisa rápida, não quer conversar, e tem uma pessoa um pouco mais carente, né, que às vezes está numa cidade um pouco menor. Como é que faz para resolver, hein, Cláudia, essa questão do comportamento regional do cliente? Eu acho que volta àquela questão que a gente falou, né, da adaptação, conforme a persona. Né? Então, o cliente pode ter a mesma necessidade, mas em função das suas características culturais, demográficas, enfim, a empresa precisa ajustar aquilo, né? Então, aqui em São Paulo, a gente é muito mais, né? Que é a coisa mais rapidamente resolvida e tal. Não dá nem bom dia se bobear, né? Não pergunta se o atendente está bem ou não, quer nem saber, a gente né? é mais fechado, né? Mais sisudo. Quando a gente vai para outras cidades, né? Para outros estados, as pessoas são mais alegres, são mais coloridas. E isso impacta, obviamente. Então, assim, é ajustar mesmo. Até é muito comum empresas contratarem os atendentes muito parecidos com o público que ela atende, o público-alvo, porque eles falam a mesma língua, né? Eles entendem o que aquela pessoa, o que o cliente está precisando, porque ele está ali, vivendo naquele cenário, naquele mundo ali. O exercício da empatia fica mais fácil, exatamente. Né? Então, falando em tendência na área de atendimento, o que vem por aí? Olha, o que eu tenho visto, não tem dúvida que são os canais digitais, a tecnologia, né? E aí é chegar nesse robô, essa conversa, né, desse robô com os clientes ser mais familiar. Esse é um grande desafio das organizações, porque
o chatbot está aí, ele vai continuar, ele vai estar em alguns canais, ele vai resolver alguns problemas, como a Adriana colocou, 3 horas da manhã, eu entrei no chat da empresa e o robô resolveu para mim aquilo que eu precisava. Mas essa conversa do robô, ela precisa ser mais familiar, né? Uhum. Então, vou dar um exemplo daquela empresa que a gente conhece, que que tem uma conversa no Instagram muito legal, como se fosse uma pessoa conversando com a gente sobre o filme, né? Ah, gostei muito daquele filme. Aí a empresa, né, que está lá no Instagram responde: ah, é verdade, mas aquele ator é bonitão, né? A empresa é como se fosse uma pessoa respondendo ali, né? Então faz parte daquele momento ali de conversa. Então acho que a conversa tem que ser mais familiar e mais personalizada, né? Cada vez mais. Acho que esse é uma tendência e um desafio. O que vem por aí, Adriana? Eu falo infelizmente, apesar de estarmos já numa situação onde a tecnologia assumiu toda essa área de atendimento, no caso que a gente está conversando, mas eu fico triste em saber que essa parte de humanização está sendo substituída por um robô. Porque eu costumo dizer que a tecnologia, ela afasta quem está perto e aproxima quem está longe, né? Mas quando a gente fala de atendimento, quando a gente fala de customer experience, quando a gente fala de dor, tecnologia nenhuma vai substituir o humano. Então é algo inevitável, algo que a gente tem que se adaptar sim. Chegou uma Cláudia disse, se aproximar mais da humanização possível, mas seria essencial se a gente conseguisse esse meio termo onde o relacionamento não acabasse. Pelo menos essa parte, né, o mais mecânico mesmo do trabalho, como você disse, 90% do trabalho, aquela coisa de preencher, me dar seu CPF e tal, deixar isso claro, né, para o cliente. Sim. Olha, a máquina vai fazer isso. Exato. A partir de tal ponto, temos uma pessoa, um ser humano que vai te entender e vai te ajudar com esse problema. Eu acho que tem também algo que a gente precisa comentar, é que existe alguém criando o texto para o robô falar. Sim. Né? Quem é essa pessoa? Essa pessoa, eu entendo que são os atendentes que muitas vezes tiveram a sua tarefa substituída por um robô, mas ele sabe atender, ele estava na linha de frente durante um tempo, ele tem essa experiência, ele tem esse conhecimento, essa habilidade. Então, ele tem que estar fazendo a curadoria do conteúdo desses robôs, né? É essa pessoa que tem que estar lá no back-office agora, criando as conversas, tornando, né? Como a gente está falando aqui, que a tendência é tornar essa conversa mais familiar, mas quem vai fazer isso? Eu acho que quem vai fazer isso são as pessoas que estavam na linha de frente, porque elas têm competência para isso. Tem uma questão interessante, Carla, que eu sou diretora de uma entidade que reúne mais de 170 empresas do ecossistema digital. E o ecossistema digital como um todo teve um boom, né? Ainda mais depois da pandemia, com um crescimento. Então, o atendimento, a tecnologia de uma maneira geral, começou a ser uma necessidade, uma demanda muito grande dessas empresas para elas conseguirem atender essas reclamações. Então, o que nós fazemos hoje é unir essas empresas junto com os fornecedores, as empresas que têm as dores, e a gente une os fornecedores que têm essas soluções para eles conversarem, falar de que maneira que eu posso te ajudar. Então, assim, as soluções, a tecnologia é fundamental? Lógico que é. E existe uma demanda cada vez maior dessa tecnologia. Então, essa união entre fornecedor e cliente e descobrir quais são as formas que ele pode ajudar é fundamental para a satisfação do cliente. E ainda sobre o nosso tema, né, competência, falar bem é sem dúvida uma delas. E a nossa dica de leitura da editora Senac hoje é justamente essa: falar bem para atender melhor. Autores Raquel Baiense e o Alexandre Medeiros. Para adquirir o seu Falar Bem para Atender Melhor é só entrar no nosso portal no site editorasenacsp.com.br, editorasenacsp.com.br.
Só lendo aqui um trechinho, ó, no mundo do trabalho é necessário não apenas preparo técnico, mas também formação geral, que inclui ter desenvoltura, né, na comunicação oral. Falar bem é requisito básico para todas as profissões. Para quem trabalha diretamente com o público, então nem se fala. Então hoje a nossa dica de leitura, e tem presente para as nossas convidadas. Deixa eu entregar aqui. Que legal! Muito obrigada, Cláudia, pela sua presença. Obrigada, muito obrigada, aqui, Carla, foi um prazer. Tá, o prazer foi todo meu. E aqui também, deixa eu entregar para a Adriana. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Carla. Obrigada, Senac, pelo convite. Olha, e o presente é um tema não é muito só bacana, gente. Né? O presente não é só para as nossas convidadas, viu? Para você que acompanha aqui o nosso videocast também tem desconto exclusivo. Não é aquela coisa de 10, 15%, não, 55% de desconto exclusivo só para você que está ligado aqui. Então, use o cupom PODCAST-SENAC. Vou repetir, PODCAST Senac. Cupom de desconto está aqui na descrição do nosso episódio também, mas é por tempo limitado, então corra. Deixa eu aproveitar e agradecer então as nossas convidadas. Queria antes disso só a gente fazer um resumo, né? Que eu anotei alguns pontos mentalmente. Então, conhecer o cliente, isso é fundamental. Experiência do cliente, isso não é só balela, né? Não é, isso é fundamental que o gestor entenda realmente o que é, não é, Cláudia? Existe uma metodologia que a gente utiliza em gestão do relacionamento com o cliente, que é uma sigla, e eu acho que consegue resumir parte do que a gente falou aqui. É o IDIP, identificar, quer saber quem é esse cliente, né? Diferenciá-lo, né? Então, quem é quem e poder conversar com ele depois, né? Então, o I é de identificar, o D é de diferenciar, o I é de interagir. Então, eu diferencio as categorias de clientes, os grupos, eu vou interagir com ele de maneira mais adequada, ajustada, e eu vou personalizar esse atendimento, essa entrega do meu serviço, do meu produto, a partir, né, do que eu entendi de quem ele é. Então, acho que essa metodologia é interessante, é muito do que a Adriana colocou também no começo lá, né, da conhecer, diferenciar, interagir e personalizar. É ser considerado o único cliente dessa empresa. Ser valorizado como. Então, tá tudo certo. Se tiver problema, ok, mas eu quero ser atendido de forma excelente, sabe? Se sentir especial, né? Me sentir especial. Sim, é claro que ele é, o cliente é. Então deixa eu agradecer aqui as nossas convidadas, Cláudia Cristina Moreira de Souza, mestre em administração, graduada em letras, atualmente é coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de marketing e vendas do Senac São Paulo. Muito obrigada pela participação hoje, até uma próxima. Vou pedir para que você deixe as suas redes, né? As formas de contato. A rede do Senac, né? Eu trabalho lá no Senac, então Senac EAD, eu trabalho nos cursos de educação à distância. Legal. Do Senac de pós-graduação. Então a gente tem lá um portal, né? Uns espaços, né? Uns canais no Instagram, que pode ser o Senac EAD. Então colocou lá, eu estou lá para responder. E estou super à disposição, né? Quem quiser conversar comigo, fazer alguma pergunta, enfim. É isso, muito obrigada. Perfeito, professora Cláudia. Bom, e agradecer também a Adriana Próspero, trajetória de 20 anos aí, justamente nessa área de experiência do cliente. Deixa suas redes, por favor, Adriana. Tá, vou deixar algumas. No Instagram, Adriana Próspero. A revista Inovativos, que é essa comunicação que a gente faz entre os executivos e as empresas, e a gente desenvolve ali com essas empresas que têm dentro do movimento de inovação digital. Esses executivos fazem parte da curadoria da Inovativos e do Grupo Innovation Experience, que é www.grupoixx.net. E é isso. Muito obrigada, viu, pelo convite. Foi um grande prazer. E obrigada, Senac, por nos convidar e bater papo num tema tão interessante. É importante demais. Obrigada mesmo. Gente, deixa eu agradecer também você que acompanhou até agora. Deixa o seu like aqui, comente o que achou, deixa uma sugestão de tema, quem sabe, né?
que você gostaria de ver aqui, compartilhe, claro, na sua rede de contatos. O nosso programa também tem cortes, acompanhe a gente nas redes sociais oficiais do Senac São Paulo e confira nossos melhores momentos. Não custa nada se inscrever aqui também, vai no canal do Senac São Paulo no YouTube, ative o sininho para receber aquelas coisas, notificação e tudo mais. Novos episódios virão por aí, foi demais estar com você aqui hoje. A gente se vê em breve, combinado? Tchau, tchau!